Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado, cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meu pai, o caminho é estreito, nele encontro pedras para me ferir. Também tenho encontrado muitos espinhos nesta caminhada, mas quero prosseguir sendo mais grato a ti, grato por andar neste caminho estreito, caminho muitas vezes cheio de pedras escorregadias, pedras pontiagudas. O caminho é estreito, e como se não bastasse ser apenas estreito, ele ainda é cheio de pedras e espinhos. E eu sou grato a Deus por este caminho difícil, mas caminho glorioso, caminho que me levará aos céus. Não só me levará aos céus, mas levará também a todos quanto caminharem por esse caminho até o fim. Tem que ser assim, caminho estreito, com obstáculos, espinhos, tem que ser assim. Não pode haver um outro caminho alternativo, um atalho para chegar-se ao reino dos céus. Para um dia chegar à presença de Deus, não pode haver caminhos alternativos, mais curtos, mais atrativos. O caminho, não só o caminho, tudo na vida do verdadeiro Filho de Deus tem que ser do jeito de Deus, da maneira como Ele pensou, do jeito como Ele arquitetou. Ele é Deus, Ele sabe o resultado de todas as coisas, e as coisas devem
permanecer do jeito de Deus. Até porque Paulo disse que não há sombra de variação nele, ele não muda. Paulo disse que ele não muda. Ele não precisa melhorar mais porque ele é a própria perfeição. Não precisa aprender mais porque ele é a grande fonte inesgotável de sabedoria. Então as coisas que Deus arquitetou, estabeleceu, as coisas que Deus requer, elas devem permanecer sendo as mesmas, nos seus devidos lugares. Aonde Deus deixou a cadeira, não precisa tirar, Ele sabe onde a cadeira tem que ficar. Aonde Deus deixou a caneta, você não precisa de tirar do lugar, Ele sabe aonde Ele deixou. Ele conhece bem todas as coisas. E logo você e eu deveríamos deixar as coisas do jeito de Deus. O jeito de Deus, por mais estranho, por mais impopular, ainda assim é o melhor. É a melhor maneira. Ainda assim é melhor do que os nossos pensamentos, as nossas ideias. O jeito de Deus, a maneira de Deus, é melhor do que as nossas maneiras. Você não pode pensar melhor do que Deus. Eu acho isso. Eu acho que deveria ser assim. Eu acho que deveria. Quem somos nós para achar que Deus deveria ter feito assim, deveria ter feito assado? Quantos já não disseram: Deus deveria ter vencido o diabo logo lá no jardim do Éden e ponto final, e teria evitado muitos sofrimentos, muito derramamento de sangue, muito isso, aquilo. Quem somos nós para dizer que há injustiça em Deus? Quem somos nós para dizer o que Deus deveria ou não deveria ter feito assim? A maneira de Deus, por mais estranha, ela ainda é melhor do que a nossa maneira. Nem sempre a vontade de Deus, ela é a mais fácil, mas eu te garanto uma coisa: dependente dela ser um caminho cheio de pedras pontiagudas e espinhos, ela ainda é melhor. A vontade de Deus, o jeito de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas, ainda é o melhor, é a melhor maneira. Nem sempre a vontade de Deus, ela vai ser a mais fácil, o caminho de Deus vai ser o mais florido. Isso também vale para pregações do Evangelho. Esta era de pregadores dotados de conhecimento, dotados de psicologia, dotados de um Evangelho cheio de técnicas motivacionais, o que é chamado de autoajuda. Nem sempre a pregação mais atrativa, mais popular, mais encantadora, nem sempre é essa que é o caminho, a vontade exata, perfeita de Deus para a vida do ser humano. E esta é a era onde as pessoas, elas darão tudo para ouvirem o que elas querem ouvir, coisas boas, aprazíveis aos ouvidos. Palavras de um conquistador sempre será aprazível nos ouvidos. Elas ouvirão palavras encantáveis. É como a serpente no ouvido de Eva. A serpente era o conquistador, palavras doces como favo de mel. Cuidado com as palavras doces, as pregações doces, as doutrinas doces como favo de mel. Nem sempre a pregação mais atrativa, mais popular, que agrada multidões, é a pregação que vai trazer salvação. Paulo disse que a pregação, ela produz salvação. A verdadeira pregação, aquela que leva o pecador até a cruz, aquela que leva o homem ao novo nascimento, ao arrependimento dos seus pecados. Nem sempre essa pregação de salvação será atrativa, popular. A verdade não é popular. A verdade, muitas vezes, ela nos fere, ela machuca, ela é cortante, ela é pedra pontiaguda, ela é espinho muitas vezes.
a verdadeira pregação, a verdadeira igreja, o verdadeiro ministério que atua do jeito de Deus, eles são os menos atrativos. Mas Jesus disse, orando ali no Getsemane: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito do meu jeito, mas do teu jeito. Não importa se o jeito de Deus não é atrativo, se o jeito de Deus não é tão popular como o jeito dos nossos doutores, doutrinadores. Não foi o que Paulo escreveu a Timóteo, que eles não suportariam a doutrina velha da Bíblia, o evangelho velho apostólico, eles não suportariam os princípios sagrados de Deus da maneira como Deus deixou. E aí o que eles iriam fazer? Iriam levantar para si doutores, doutrinadores, que iriam conceber, dar à luz a doutrinas. Levantariam esses doutores, doutrinadores nos últimos dias. E vocês já sabem, quando a coisa não é do jeito de Deus, ela se torna mais popular. As coisas, quando distanciam da vontade de Deus, do que Deus desenhou em seu papel na Bíblia Sagrada, mas ganha projeção. É como as ervas daninhas. Essas coisas dão em qualquer lugar. É como o capim, ele dura, mas dura e resiste o fogo, resiste o gelo, nasce no calçamento até no asfalto. Coisas que não prestam nascem fáceis. Notícias que não prestam, conversas que não prestam, essas coisas tomam proporções gigantescas. Elas correm em uma velocidade, não sei, mas talvez mais rápido do que a luz. Elas vão longe e vão rápido demais. As coisas que não prestam, elas dão fáceis. As coisas que não tem nada a ver com a planta, o projeto que foi arquitetado por Deus, preparado por Deus, porque a Bíblia diz que Abraão buscava uma cidade cujo artífice e construtor era Deus. Para você ver, as coisas que saem do plano, da planta, do que Deus arquitetou, elas vão longe, se tornam atrativas, elas trazem a ideia, a concepção para o ser humano que são mais fáceis, aprazíveis. Vai longe essas coisas. Mas Jesus disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, essa responsabilidade, passa de mim essa dor, porque é doloroso fazer do teu jeito, dói na própria carne atuar, trabalhar, viver do jeito que Deus quer. Não é fácil você estar dentro dos moldes de Deus. Você tem que renunciar às tuas maneiras, você tem que deixar os teus costumes, você precisa abrir mão do teu jeito, da tua concepção, do teu conceito já pré-estabelecido. Não é fácil, os homens não querem renunciar. Foi pregado para essa geração um evangelho que não exige renúncia, e hoje os homens estão com isso, mentes cauterizadas. Não há necessidade de renunciar nada por amor ao reino de Deus, nada por amor à salvação de suas próprias almas, nada, nada, nada. O mundo está satisfeito com religiosidade apenas. Estão todos felizes com estes caminhos alternativos, com estas segundas opções. Não há uma segunda, terceira opção. Os homens criaram muitas opções além da Bíblia, muitos outros caminhos, além do caminho da Escritura. Mas lembre-se disso, Jesus foi o varão perfeito, que por mais que fosse tentado a dizer: passa de mim essa dor, este cálice, essa responsabilidade, ele ainda teve a confiança em dizer para o Pai, em deixar o Pai guiar a sua vida, deixar o Pai executar o plano, fazer a vontade perfeita, não a do homem Jesus, porque Jesus também foi homem. Paulo diz que como homem, em tudo ele foi tentado. Jesus disse: todavia não seja feita a minha vontade, ou não seja feito do meu jeito, jeito de homem, cabeça de homem, doutrina de homem,
pensamento de homem. Não seja feito do meu jeito de homem, mas seja feito do teu jeito, como está no projeto, como foi desenhado no papel, como está na planta, seja assim executado. Foi o que Jesus disse na oração ali no jardim do Getsêmani, em Mateus capítulo 26, versículo 39. O problema é este, meu precioso ouvinte: nem sempre queremos fazer do jeito de Deus, porque achamos menos atrativo, menos vantajoso. Achamos o jeito de Deus mais impopular. O jeito de Deus, como está na planta, no papel, acaba sendo mais difícil, então nós adulteramos o projeto e achamos que vai passar. Projeto adulterado não vai ser aprovado. Mensagens adulteradas não vão ser aprovadas. Igrejas adulteradas está longe do que foi desenhado na planta, na palavra. Não vai ser aprovado. Como nós esperamos ser aprovados naquele grande dia final, tão distante da planta, tão distante, indiferente do jeito de Deus? Será impossível, meu precioso ouvinte. Nós temos que pensar acerca de o jeito de Deus, a maneira como Deus quer, a maneira como agrada. Este é o grande problema da igreja hoje, falando de maneira generalizada. Não estou falando de uma igreja específica. Estou falando apenas da igreja a qual eu sou pastor. Eu estou falando de uma maneira geral. Este é o grande problema das igrejas hoje. Não querem fazer do jeito de Deus, porque acham que o jeito de Deus é mais difícil, é menos atrativo. Este é que é o grande problema. O mundo está nessa condição. Os homens pensam: por que Jesus teve que sofrer tanto para poder redimir a humanidade? Há um tempo atrás, quando foi feito o filme A Paixão de Cristo, ora, como os homens ficaram assustados, escandalizados, dizendo que foi muito forte, tentando amenizar, dizendo que Jesus não sofreu tanto daquele jeito. Ora, a Bíblia diz que ele foi moído, suas costas foram aradas. A Bíblia mostra que ele sofreu 7 horas consecutivas, ali dependurado naquela cruz ali no Calvário. A Bíblia mostra o quanto ele sofreu. E muitos pensam: mas seria necessário sofrer tanto assim? Tinha que ser desse jeito? Esse era o jeito de Deus. E o jeito de Deus tem dores. O jeito de Deus tem sofrimento. O jeito de Deus tem derramamento de sangue. Este é o jeito de Deus. Exige renúncia, mudança, transformação. As pessoas querem ser crente hoje, mas do jeito da igreja A, B, C, D, E, F, para não citar nomes. Querem ser crente do jeito da igreja, ou do jeito que elas pensam que deve ser crente. Quer ser crente de acordo com sua cabeça, porque o jeito de Deus requer renúncia, é mais difícil. O jeito de Deus exige mudança, transformação. O jeito de Deus exige um caráter, exige uma personalidade, exige que você seja um refletor, seja alguém que transmita o brilho, o caráter, a vida de Jesus Cristo. Você não pode ser crente, eu não posso ser crente de qualquer maneira. Temos que ser do jeito que Deus quer, não importando o quanto seja difícil, quanta renúncia haja. Se não for para ser do jeito da Bíblia, é melhor não ser. Vamos perder o nosso tempo aqui, meu amigo, vivendo, submetendo-se a tradições humanas, invalidando os mandamentos de Deus. Este é o grande problema. Queremos do nosso jeito. Ele poderia sim ter vindo ao mundo através do estalo de dedo, já vindo do pó da terra, vindo à existência, e não ter nascido de uma mulher, um bebê, um adolescente, ser um jovem. Ele já poderia ter vindo um homem maduro já e feito todo o serviço. Mas ele escolheu uma maneira. Ele desenhou um jeito para que o plano fosse executado. Ele escolheu nascer. Ele escolheu ser amamentado. E você vai questionar a Deus? Quem és tu? Paulo disse aos Romanos capítulo 9. Quem és tu, ó barro,
que replicas, que discute com o oleiro. Não, Deus escolheu nascer. Deus foi um homem. Deus, Jeová, foi um bebê. Jeová passou pela fase de um adolescente. Sim, ele escolheu nascer, ser amamentado. Ele escolheu viver aqui como uma criança. E assim ele compreende as crianças. Ele escolheu viver aqui como um adolescente. E assim ele compreende um adolescente. Ele compreende um jovem, um homem de meia idade, um homem velho. Ele sabe nos compreender porque ele foi homem como nós somos homem. Ele sabe o que você está passando agora, meu amado ouvinte. Preciosa irmã, precioso irmão, você que está me ouvindo agora, ele sabe como tem sido as tuas noites, ele sabe a dimensão das tuas dores, ele sabe, ele vê as tuas angústias. Deus foi um homem, ele pode entender o nosso sofrimento. Hebreus 4:19, temos um sacerdote, disse Paulo aos Hebreus, temos um intercessor, disse Paulo aos Hebreus, um que como nós em tudo foi tentado, foi criança, foi adolescente, foi um homem, foi 100% homem quando esteve aqui nessa terra. Ele sabe te entender, ele pode penetrar nos teus sofrimentos e estender as suas mãos para você, se tu quiseres, se tu desejares. Paulo disse, em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Este era o jeito que Deus havia desenhado em sua planta. Este foi o projeto arquitetônico de Deus. Vim sofrer, ser injustiçado pelo homem. Este era o jeito que Deus planejou. Vim ter as suas costas sendo chicoteadas, como diz o salmista, aradas como sulcos. Ele veio, este foi o jeito de Deus. Isaías, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Este é o jeito, a maneira. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Este foi o jeito de Deus. O mais belo se revelou sem beleza. O homem que deveria ser o mais desejável entre os homens, o Senhor Jesus Cristo, curador, salvador de nossas almas, deveria ser o mais desejável. Este foi o jeito que ele desenhou. Ele veio ser indesejado pelos homens. Assim como ainda hoje, a pregação do Evangelho, a mensagem do entardecer é indesejável a muitos. Mas é o jeito de Deus. Ele era desprezado, a Bíblia diz, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Este era o jeito de Deus. Desprezado, ninguém fazia caso algum, esconderam dele o rosto, experimentado no sofrimento, bateu os pés nas pedras pontiagudas, foi ferido pelos espinhos desta vida. Este era o jeito de Deus. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. É o jeito dele. Ele veio ser ferido. Foi como ele desenhou. Foi moído pelas nossas iniquidades. Tinha que ser assim. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53. Era este o jeito que Deus havia desenhado no seu papel, na planta. Vim sofrer, ser injustiçado pelo homem, escolher sangrar, morrer, escolher o caminho mais difícil. Ele poderia ter estalado os dedos e sem nenhuma dificuldade tudo seria resolvido. Ele poderia ter usado o poder da palavra, como ele usou para criar o mundo. A Bíblia diz no livro de São João,
capítulo 1, a Bíblia diz que todas as coisas foram no princípio criadas por ele. A Escritura diz isso no verso 3 do capítulo 1 de São João. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele dizia: haja luz e houve luz. Ele trouxe as coisas pelo poder da sua palavra criativa, palavra que cria cura, palavra que cria atmosfera, palavra que produz salvação, palavra que traz libertação. Ele poderia ter falado a palavra e a humanidade seria redimida, falado a palavra e o homem não teria caído em pecado, mas ele preferiu fazer do jeito dele, que era sofrer, sangrar, redimir a humanidade através da sua morte, e morte de cruz. Ele preferiu fazer do seu jeito, diminuir, descer. Ele se humilhou, ele abriu mão de usar o poder que ele tinha criativo, fora desafiado a descer da cruz. Desce da cruz, salvou os outros e não salva a ti mesmo. Mas ele preferiu ficar quieto, calado, para fazer do jeito que estava na planta. Ele não poderia provar para eles, fazer um espetáculo para eles, usar os seus poderes para satisfazer os desejos incrédulos. Não. Ele usava o seu poder para fazer a vontade do Pai. Não malabarismo, não espetáculo, não para atrair, não para brilhar, não para tornar-se popular, mas para cumprir os propósitos do Pai. Ele preferiu fazer da maneira do Pai. Ainda que tivesse que esperar 33 anos esperando chegar o dia do propósito divino se cumprir, mas ainda que a maneira do Pai fosse mais lenta, mais difícil ao ver humano, aos olhos humanos, fosse mais dolorosa, ele ainda assim era obediente. Filipenses 2 diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus fez tudo do jeito do Pai. Foi assim que Jesus venceu o diabo. Está escrito, São Mateus 4. Temos que fazer como está na planta, do jeito de Deus. Naamã queria ser curado de sua lepra, mas do seu próprio jeito, na sua própria denominação. Ele queria salvação, mas com suas próprias teologias denominacionais. Ele queria a sua salvação, um bom resultado para o seu corpo, mas de acordo com o seu conceito de religiosidade, honrarias, continências e assim sucessivamente, águas belas, limpas, lá dos rios damascenos. Ele não queria descer e mergulhar 7 vezes nas águas lamacentas do rio Jordão, não. Naamã queria ser curado, abençoado, purificado, mas do seu jeito próprio. Não queria renunciar às águas bonitas, atrativas dos rios de sua cidade para ser purificado naquelas águas barrentas, não atrativas, caminho espinhoso, pedras agudas. Este é o evangelho antissocial, este é o evangelho que as comunidades religiosas não querem, o evangelho da renúncia, do mortificar-se a si mesmo, do abrir mão de suas vaidades, do seu homem. Mas se ele não fizesse do jeito de Deus, que era mergulhar nas águas lamacentas do rio Jordão, ele jamais seria purificado. Você não pode fazer do seu jeito, faça do jeito de Deus. O jeito de Deus é melhor do que o meu e do que o seu.